Oi, eu sou a Leide. E eu sou a Raquel. E esse é o nosso Diário das 6 aos 30. É porque a vida começa às 6 da manhã. E a gente ainda tá tentando entender como que ela funciona depois dos 30. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Diário das 6 aos 30. E aí, como é que vocês estão? Como é que tá a vida? E aí, beleza? Como é que tá? Tão bem? A gente tá meio morta hoje. É uma semana... eu queria falar que a gente tava assim... A gente não vai negociar e vamos estar fazendo essa... Vamos estar respeitando e fazer o podcast toda semana. Mas hoje tá difícil, a gente já tá aqui até 1 hora. Faz 1 hora. E agora já é 8h20 da noite. Ó, bem lembrado. 8h22. Tá bom. A gente tá começando esse episódio. Hoje a gente também tá sem amigos aqui atrás. Porque essa semana tá sendo muito corrida aqui na base. Mas temos o celular aqui pra conferir o horário. É. Porque a gente se empolgou aquele dia, eu acho que a gente já tava 18 minutos com a câmera rolando. Quando a gente tava Não, assim. a gente já tá falando uns 5 minutos, 8 no máximo. Eu não sou uma boa pessoa pra noção de tempo. Não, minto, eu sou, mas não quando eu tô conversando. Pode ser. E aí, o negócio é... A gente tá num lugar... No caso assim, né? Se você tá assistindo no YouTube. Se você tá assistindo no YouTube, estamos num lugar novo. A gente tá no estúdio do Dudu, que é do estúdio da base. Já falamos dele. A gente combinou. Não vamos falar do Dudu nesse episódio. Chega de dar... Gente, estamos no estúdio de música da base. E aí é isso. Que é um lugar muito legal, inclusive. Tem uma bateria bem aqui, mas que eu acho que vocês não estão vendo no ângulo. E... Mas aqui que acontece a mágica. Porque faz parte da rotina da família da Leide, no caso. Então tá na nossa rotina, porque eu sou adotada na família. Como a tia Adriana concorda. Ela me mandou um áudio essa semana falando que concorda. Então eu sou Ana Raquel Santos da Cruz Roriz. Da Cruz Roriz. Claro. Maravilhosa. Então... É porque meu sobrenome é da Cruz. não é o Vieira. É o da Cruz. Eu sou na família do da Cruz. Adotada como minha irmã. Que tamo aí, né? E aí? Hoje, a gente tava... O que acontece? A gente explicou, eu acho que foi no primeiro episódio ou no segundo, quando a gente falou da vida de missões, a gente falou que pra entrar na Jocum você precisa fazer uma escola chamada ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado. E aí... Essa semana, e aí aqui na base nós temos, a gente explicou, não, mentira, foi no meu informativo. Eu falei no meu informativo, aí eu tava pensando que foi no podcast. Mas aqui na base a gente tem 3 ETEDs por ano. E a de janeiro chama Fusion, ela é bilíngue inglês e espanhol. E a de abril, a April DTS, é bilíngue inglês e português. Então... O aluno que vem, às vezes, ele pode não falar inglês, ele vai ter tradução a ETED toda. Então... Os tempos de comunidade, então o nosso tempo de louvor, o nosso tempo de intercessão, o culto e as aulas, tudo da ETED tem tradução simultânea. E aí essa semana eu sou a tradutora da ETED. De uma forma muito legal, eu acho que se eu for pegar... eu amo fazer lista, né? Então se eu for fazer a lista das minhas 10 coisas favoritas desse ano até agora, com certeza a tradução tá no meu top 10. Você tem feito mais ultimamente. E eu tenho gostado muito, assim, tem sido... Eu sinto que o meu inglês melhorou muito, então eu me sinto mais confiante para traduzir. Você tá traduzindo do inglês pro português. Mas se o aluno fala, eu traduzo do português pro inglês. Ah, sim. E aí, o que acontece? Eu saí da aula hoje, eu falei, Leide, acho que eu queria que o tema de hoje fosse um tema mais cristão no todo. Porque por mais que a nossa vida fala de Cristo, e eu sei que todos os episódios a gente sempre fala alguma coisa da nossa vida com Deus, acho que a gente até agora não teve nenhum episódio, tirando que a gente falou de missões, que foi mais... E aí, o que acontece? Essa semana, a aula é sobre ser como Jesus. O tema, né? Sobre ser discípulo. E aí, junto com isso, ontem, eu tava com... Aqui na base, as pessoas solteiras dividem apartamentos. Então, eu moro no número 4, o apartamento de solteiro do número 4 de baixo. E aí, o número 4, o apartamento de cima, eu tenho alguns amigos que moram lá. E é basicamente, tirando as casas de vocês,
é o lugar que eu mais vou na base, assim. Até porque é o apartamento de cima, é muito mais rápido. A Jenny mora lá, o Best mora lá, então acaba que eu vou pra lá pra caramba. Coloca a foto da Jenny e coloca a foto do Best. Eu vou mandar hoje, pra você conseguir colocar. Ai, eu já... Luísa, me perdoa, Luísa, eu não Bota comecei. A foto aqui, Luísa. Pausa pra foto da Luísa. Me perdoa, Luísa, eu falei que queria ser sua amiga, eu sou sua fã já, e eu não botei sua foto. Me desculpa. Acontece, amiga, você tem nenéns. Todo pano que eu passo pra Lady, eu passo pano falando que ela tem bebê, e é verdade. E é isso. Mas enfim, a gente terminou de assistir Questão de Tempo ontem, no número 4 em cima. E Questão de Tempo é meu filme favorito. E aí a gente começou a falar, acabou que a gente, tipo, terminou, nós tínhamos umas 7 pessoas na sala. E a gente começou a falar do porquê que a gente gostava tanto daquele filme. E aí a gente pontuou algumas coisas, e aí a gente tocou no como o filme, ele mostra pra gente como é importante valorizar a vida, os detalhes, a vida que a gente tá vivendo, não a idealização que a gente tem do que poderia ser, mas a vida que a gente tem hoje. E aí, junto com a questão da aula, tudo que a gente tem conversado, tipo, porque pra mim, as coisas que eu aprendo mais na rotina da base, geralmente são as coisas que eu traduzo. Porque pra mim vai além de traduzir, você precisa interpretar pra não ser uma coisa chata. E aí, então eu escuto algo, eu tenho que processar, então eu acho que e repetir. Então acaba que essas coisas ficam muito internalizadas dentro de mim também. E aí, com isso que a gente tava falando de valorizar os detalhes pequenos e de ver a graça de Deus no nosso dia a dia, eu fiquei pensando muito nessa semana. E aí, o que acontece? Ela é a mãe, mas eu vou fazer meus rolês aqui de tia. Essa semana a Catarina foi pro primeiro dia da creche dela, né? Foi hoje. Eu meio que conto ontem. Ontem ela foi ter experiência pra ver se ia rolar. Hoje foi o primeiro dia oficial. E aí, eu tava traduzindo a aula, eu saí da aula. E aí, eu saí da sala de aula direto pra casa da Lady pra ficar com o Bento. Pra ali poder ir com a Catarina pra creche. E aí, foi muito legal ficar com o Bento ontem. E ele tava muito divertido. E ele tava, assim, brincalhão. E ele tava... Foi um momento muito gostosinho. E no dia anterior, eu tinha ficado na tua casa... E eu tava tentando ninar ele, e eu fiquei, meu Deus, o Bento tá muito pesado, o tempo tá passando muito rápido. E aí, junto com todas essas mini emoções desses últimos dias, eu fiquei olhando pro Bento ontem e eu fiquei, é isso. Na hora que a gente tava processando depois do filme, a gente ficou pensando nisso, né? Tipo, na riqueza que a gente tem, de que a gente consegue se ver crescer. E eu não falo isso nem só porque eu acho que talvez quando a gente tem crianças tão perto na vida, como seus filhos, o meu sobrinho, minha filhada e todas as coisas, a gente percebe o crescimento de uma forma mais rápida, porque eles são crianças, mas aí eu trazendo pro nosso contexto adulto e missionário e cristão, é muito rico que a gente consegue ver a gente crescer com Deus. A gente consegue ver uns aos outros amadurecerem. Eu e o Tom, que é o Best, porque a gente fez uma escola junto ano passado, né? E a gente cresceu muito da escola até pra cá. E a gente ficou pensando nessa riqueza de ter Deus no nosso dia a dia, como isso transforma a gente. E como a gente tem o privilégio de ver um ao outro crescer. E ver faces do caráter de Deus uns nos outros. De ver... De como eu te vejo sendo discípula de Cristo sendo mãe. Ou como eu vejo a Jenny sendo discípula de Cristo quando ela cuida das finanças da base. E talvez é muito legal ter as crianças como uma analogia de como as coisas passam rápido, porque na nossa vida adulta, pelo menos a vida de missões que a gente vive, isso é muito natural. As coisas passam muito rápido. E aí, pra mim, vem a beleza também de que, a gente... Eu não gosto de quando alguém me vê e eu sou missionária, eles ficam, você abriu mão de tudo. Não. Sim, é difícil morar longe da minha família, sim. Mas ao mesmo tempo, então eu não gosto dessa romantização de que abrir mão de tudo pra estar em missões. Mas ao mesmo tempo, a gente tá longe da nossa família de sangue. E aí, dias como ontem me lembra como Deus faz o solteiro viver em família. Ou trazendo o verso, né? Mas tipo assim, acho que num todo, como a gente tem a riqueza de ter relacionamentos profundos que são baseados na cruz. E que isso
nos aproxima do Senhor. E a gente consegue ver um ao outro crescer em fé de uma forma em que talvez a gente não conseguiria se a gente estivesse vivendo outro contexto de vida. Então, quando eu fiquei pensando da gente falar de coisas, ou o tema hoje ser um pouco mais cristão, eu tava processando isso, quão rica a nossa vida é. Não só porque a gente vai, fala e apresenta quem Cristo é pros próximos, pros outros, pra quem não conhece, mas porque a gente tem o privilégio de crescer de fé em fé, de graça em graça, com pessoas todos os dias. E o Yuan, enfim, se não falar demais, mas eu posso, enfim. Mas é isso, eu acho que eu tava pensando na riqueza da vida que a gente vive, mesmo com as dificuldades. Tem beleza em poder. Até a forma como você fala me faz refletir sobre isso. É meio clichê falar, ai, as crianças crescem tão rápido. Mas realmente elas crescem muito rápido. Os meus filhos não são os mesmos que eles eram 2, 3 meses atrás. E na nossa vida também, eu acho que agora pensando o nome do podcast, né? Das 6 aos 30. E aí a gente vivendo os nossos 30 anos. Olhar pra trás e ver os nossos 20. Também como passou rápido, mas também como a gente evoluiu e cresceu nesse tempo todo que passou. Esse último ano. Se eu pego os 12 últimos meses, eu acho que talvez foi o maior salto de crescimento da minha vida. Então, a quantidade de coisa, né, que acontece. E tudo impacta a nossa vida. Tudo tem um impacto. Você ter vindo morar na Inglaterra, você já não morava próximo dos teus pais, dos teus irmãos. Mas você atravessar um oceano e ir para outro lugar, com certeza tem um impacto na sua vida. Eu também concordo, eu não gosto daquela conversa de você abriu mão de tudo, de ter, sei lá, carreira, fazer dinheiro, ser bem-sucedido. Pra mim, eu tenho uma carreira e eu sou bem-sucedida. Dinheiro não. Exatamente, vamos começar por aí. Mas eu acho que, pra mim, também a maior dificuldade é morar longe da minha família. Longe da minha irmã, longe dos meus pais. Eu acho que isso que realmente é o sacrifício pra poder estar vivendo isso hoje. Eu tô numa fase que muitas das minhas amigas estão tendo filhos, né? Tipo, as minhas amigas muito próximas. E aí, mesmo que o Brasil é gigante e você não consegue ir pra todo canto o tempo todo, eu acho que pra mim, talvez, além da minha família, é muito doído, tipo assim, ver todas as crianças que nasceram esse último ano ou estão nascendo e que eu não consigo estar lá. Então, pensando na possibilidade de ir pro Brasil esse ano, um dos meus primeiros pensamentos depois de ver minha família foi: será que eu consigo organizar pra ver os filhos das minhas amigas? Todos os sobrinhos e sobrinhas postiças. Mas é isso, assim. E outra coisa que a gente... Enfim. Eu gosto... Hoje a gente tava falando sobre... O buscar Deus no nosso dia a dia. Só que aí ele falou que... Sobre quando você nasce no contexto cristão ou cresce, como a gente cresceu, a gente tem a tendência de ver relacionamento com Deus como uma obrigação. Porque é ensinado pra gente que a gente precisa ter um relacionamento com Deus todos os dias. E se a gente não medita todos os dias, se a gente não tem quiet time todos os dias, se a gente não lê a Bíblia todos os dias, a gente se sente culpado. Eu me sinto culpada pra caramba. Sim, eu também. E aí, ele tava falando sobre... Porque a gente começou a conversar sobre isso, sobre... Quanto mais a gente gasta tempo com Deus, mais a gente conhece da face de Deus e mais a gente cresce, mais perguntas a gente tem, mais a gente quer conhecer e mais... E aí um dos alunos perguntou, e como é que eu deixo de ter culpa? Ele falou, tendo tempo com Deus. E aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, porque semanas como essa pra mim são muito ricas de conhecimento, né? E aí você fica pensando que às vezes a rotina tá tão corrida que eu me pego essas últimas semanas, às vezes meditando, porque eu
tenho que meditar porque eu não quero falar que eu não meditei. Porque a vida tá corrida. E aí, é aquele momento que você começa a trabalhar pra Deus em vez de trabalhar com Deus. E a gente tem falado muito sobre isso esses últimos dias também. Porque é muito legal viver a vida que a gente vive. No sentido de, pô, eu vivo nas nações e eu posso pregar o evangelho e todas as coisas. E aí tem como eu vivo, o meu trabalho é um trabalho de contexto cristão, é muito fácil de começar a achar que eu preciso trabalhar pra Deus, pra ter a graça dele, pra ter a misericórdia, pra Como se a gente merecer algo. E aí Jesus tá aqui, ó, independente. E aí foi muito legal, porque ele contou o testemunho dele, e ele teve um testemunho muito pesado. E no meio do testemunho pesado dele, ele teve muitos encontros com Deus. E aí ele falou, pra mim, quando eu olho pro meu passado e eu vejo que eu cresci na igreja e eu fazia coisas pela culpa do meu pecado, eu sei que eu não era um cristão de verdade porque eu só tava indo e fazendo as coisas pela culpa do meu pecado, mas ainda assim eu tive encontros singulares com Deus nesse processo. Isso me mostra sobre a graça dele. Porque ele podia não se revelar pra mim, já que eu não tava lá de coração. Mas as revelações profundas que eu tive com Deus através da minha adolescência me trouxeram pra vida que eu vivo hoje. E aí, isso mostra que Deus, ele se revela pra gente não pelo meu merecimento. É pela graça dele. Então, é uma vida muito, muito rica. É muito rico. Teve um tempo atrás, eu não vou lembrar porque minha memória não funciona direito mais esses dias, mas eu tava ouvindo uma pregação e aí o pregador falou que quando a gente começa a pensar justamente dessa forma, tipo, eu preciso fazer, eu preciso pagar, entre aspas, né, pra poder merecer a salvação, pra mim poder merecer a graça de Deus, é como se a gente estivesse tirando todo o valor do sacrifício de Cristo. E aquilo me impactou demais. Por causa que a salvação já foi pago o preço. E aí a gente continua tentando compensar o que não tem, o que não precisa. E o que você tava falando me fez lembrar de uma pergunta que eu tava ouvindo um podcast um tempo atrás, que a moça falou assim: você espera a motivação vir? Ou você começa de qualquer jeito até virar natural na tua vida? Eu prefiro começar de qualquer jeito até virar natural. Porque se eu for depender de minha motivação, nunca vem. Ainda mais na rotina que eu tô tendo. Eu fiquei me perguntando isso. Porque às vezes se a gente só espera a empolgação, ou então a inspiração pra fazer algo acontecer. Pra você realmente se sentir, sentir a inspiração de sentar e abrir minha Bíblia. Se você só esperar pra aquele sentimento vir, não vai ajudar. Você tem que começar de qualquer forma. Mas não... Eu não sei, eu acho que é uma mistura de... Você tem que começar por causa que é a forma certa de ter relacionamento com Deus. Você precisa começar a ter relacionamento com Deus, mesmo você não tendo ainda. Eu ouvi dizer mais de uma vez que você precisa fazer algo por 30 ou 40 dias, todos os dias, pra virar uma rotina. E aí, eu acho Eu ouvi algo semelhante, tipo assim, 2 meses ou 6 semanas. E o Yuan falou isso no testemunho dele. Ele falou, eu passei o teórico toda a minha ideia de primeira parte do prático, meditando todos os dias. Eu não ouvia nada, eu não sentia nada. Mas se eu tinha que fazer, eu fiz. E aí teve um dia que ele viveu esse momento com Deus que transformou a vida dele. E aí ele falou sobre a importância da constância. Então, como que a gente vence a culpa? Com a constância. Começa com a culpa. E aí Deus vai se revelando pra você. E aí, que é uma coisa que pra mim é muito legal, que a gente tem conversado essa semana, é que Jesus foi completamente humano também, né? Jesus é completamente, não foi. Ele é completamente humano. A gente tem a tendência de esquecer que hoje a direita de Deus no céu tem um humano. Porque Jesus ascendeu aos céus com corpo, com carne, osso, sangue. E isso mostra que eu consigo viver. Porque Jesus passou tudo que eu passei. Todas as minhas dificuldades, todas as minhas tentações, todos os meus desejos, todos os meus sonhos. Jesus viveu como humano. Todas essas coisas. E não pecou. E ele não pecou. E aí, isso tem que não ser
Porque talvez como cristão, pra mim é muito fácil colocar, mas ele é 100% Deus. Mas ele foi 100%, quando ele nasceu e cresceu, ele nasceu e cresceu sendo 100% humano. E aí a gente ficou falando muito sobre quando será que foi que Jesus teve a realização de que ele era 100% Deus. A gente não precisa saber dessas coisas, mas tipo assim, ele ficou zoando, tipo, imagina Maria, não deixa essa criança cair, ele é o salvador do universo. Não deixa imagina se essa criança cai e bate a cabeça, mas ele é o salvador do universo. Você já viu um vídeo, o pessoal fez um Reels assim, imagina só a reação de Maria quando esse menino tropeçava, caía no chão. Bate o joelho, oh meu Deus, salvador do universo. Oh meu Deus do céu. Mas enfim, quando eu penso que isso que a gente tá falando de, eu sinto a culpa porque eu não medito. Jesus, ele foi tão humano que ele precisava ter tempo com Deus. Todos os dias. Se Jesus que foi Jesus, que é Jesus. Jesus, eu gosto muito, eu acho que é Mateus 14. Jesus recebe a notícia da morte de João Batista. E aí logo depois, eu acho que é Mateus 14, eu tenho quase certeza. E aí logo depois, ele vê a multidão com fome. E é quando ele faz a multiplicação dos pães. Eu acho que é a primeira, ou é a segunda. Enfim, não importa pra história agora. Mas ele... Porque ele é Jesus, né? Ele vê a multidão que tá seguindo ele tá com fome, ele para, ele fala com a multidão, ele alimenta a multidão. Ele envia os discípulos pro mar, ele vai passar um tempo com Deus pra sofrer a dor dele. Chorar a morte de João Batista, né? E aí, pra mim, toda vez que a Bíblia me mostra a humanidade de Jesus, me lembra da minha própria humanidade. E a gente tem, repetindo muito do que foi traduzido na sala de aula hoje, a gente tem muito essa tendência de diminuir a nossa humanidade como se fosse uma coisa ruim, mas não é. Porque a gente é imagem e semelhança. Então, no momento que eu diminuo a minha humanidade, eu tô perdendo a imagem que Deus me fez pra ser. Então, vai ter culpa. Mas como eu lido com a minha culpa sendo humana como Jesus, tendo Jesus como a minha inspiração, sabe? Aí, a minha pergunta pra isso é o seguinte. O que é a culpa ou o Espírito Santo te incomodando pra você mudar? E o que é o inimigo tentando te trazer vergonha? Só na cruz que a gente vai saber. Porque a gente falou... Isso foi outra palavra que a gente usou muito hoje. Shame. Vergonha, né? E eu acho até que tem... E aí, uma coisa que a gente tava conversando muito é sobre esse contexto cristão, até das igrejas que a gente vive. Porque a gente tem muita igreja que... Muita denominação que anula o nosso corpo porque só o espiritual é importante. Então, eu acho que a gente cresce nesse contexto que tudo é culpa. Porque eu não tô fazendo o suficiente, porque eu não falo em línguas, porque eu não sou boa o suficiente pra isso, eu não tô santo o suficiente. Então, tem o que a gente aprende, tem a acusação de Satanás, e é por isso que eu preciso ter mais tempo com Deus. É aquele livro que a gente estava lendo. É por isso que eu preciso viver a prática da presença de Deus. Porque só com o Espírito Santo eu sei o que vem dele e o que vem, o que é condenação. Porque eu não tenho capacidade. Não sei se essa frase é boa. Dependendo do contexto da vida que eu tô vivendo, do quão cansada eu tô, eu demoro um pouco pra perceber que é batalha espiritual. Foi que eu, naquele dia do pottery. Quando eu voltei pra casa que eu pensei, isso aqui é batalha espiritual, mas eu passei 1 hora mal. Então, com a presença do Espírito Santo com profundidade com o meu relacionamento com ele me ajuda a perceber o que não vem dele. Bons amigos também. Sim. Porque a gente é feito pra relacionamento. É uma coisa que o meu pai sempre fala. A gente costuma pregar que a gente foi feito pra adoração. E não, adoração é a consequência. Deus fez a gente pra relacionamento. Com ele, uns com os outros, com a gente mesmo. Então, eu amo ouvir meu pai pregando sobre isso. Porque ele fala muito que as coisas também... Que quando o pecado vem... O pecado é sempre contra 3 coisas. Contra a minha relação comigo. É o momento que quando eu percebo que eu pequei, eu sou burra, eu sou idiota, eu sou péssima. É quando eu peco contra você e eu machuco a nossa relação. E qualquer uma das 2 coisas vai machucar meu relacionamento com Deus. Então, a gente é feito pra relacionamento. Então, tem momento que eu tô sendo acusada, que você que fala pra mim que isso não é verdade. Porque eu fui feita pra relacionamento. E ter pessoas como você, Karina, tantos outros amigos que eu tenho que falam que, peraí, volta aqui. Isso é batalha espiritual. E eu acho que também tem essa... Eu fiz
uma escola chamada Palavra Viva, uns anos atrás, que é muito boa, e não é o assunto agora, mas o tema da escola era ser humano como Jesus. E aí o Jimmy, que foi a pessoa que estava guiando a sala naquela semana, ele falou como a gente tem a tendência de, mesmo sabendo que a gente é ser humano hoje, e a gente é ser humano só por essa parte da eternidade. Então, sim, a nossa vida é 100% humana e a gente tem que tomar decisões com isso em consideração, mas nós também somos espirituais. Então, a gente vai ter batalha espiritual o tempo todo. E aí, como com o nosso corpo humano a gente consegue lidar com as lutas espirituais? Pra mim, tudo que a gente tá conversando se resume em passar tempo com Deus e crescer em fé. Se alimentar da Bíblia. Ter relacionamentos que nos aproximam de Cristo. Com certeza. Eu tô falando demais, né? Eu fico muito apaixonada não, quando... Pode continuar falando. Não, eu não... Feliz que você tá falando. Acho que é por causa da tradução. Eu tô com as coisas muito internalizadas essa semana. Você tá também processando verbalmente um pouco do que foi falado esses últimos dias. Eu gosto demais das aulas que acontecem na ETED. Também. Eu acho que quando eu fiz lá na Vila, o teórico foi a parte que eu mais gostei. Meu prático foi caótico. Mas eu acho que foi o meu pontapé inicial pro meu relacionamento com Deus realmente acontecer. Porque até é isso, né? É sobre você ter um tempo de se ver na história de Deus. De ver Deus na sua história, no caso. Eu gosto muito também. E eu gosto da ordem que as coisas acontecem na ETED. Você começa como ouvir a voz de Deus e aí as coisas que vão construindo, assim, eu acho... Talvez uma das partes mais ricas da nossa... de quem a gente é como Jocum. Com certeza. Eu acho muito incrível. Eu não acho que ETED é a única forma que você pode entender essas coisas, mas é uma boa forma de você se aprofundar. Ah, com certeza. Pra mim, eu indicaria todo ser humano fazer ETED, mesmo se não fosse missionário, porque é um tempo que você vive com Deus. É sobre o seu relacionamento com Deus por 5 meses. E eu acho que isso reflete na vida, assim, né? Claro, com certeza. Que se Deus direcionar eu não acho que você tem que decidir fazer ETED se Deus não falar com você. A minha melhor amiga nunca fez ETED. Deus nunca falou pra ela fazer. E no contexto que a gente cresceu, isso é meio... Como assim você não vai fazer ETED? E ela lida com isso até hoje. Ela cresceu na Jocum. Ela nasceu e cresceu na Jocum também. E ela lida com isso até hoje. E Jocumeira é péssimo, né? Amo Jocumeiro. A gente sabe que eu vou... Ei, somos! Eu sou Jocumeira e eu vou te falar... Eu falei isso acho que no primeiro episódio. Eu posso ter um episódio só sobre como eu amo a Jocum. Amo a Jocum. Qualquer pessoa que conversa comigo meia hora... Vai saber. Eu sou apaixonada pelo nosso contexto de vida. Mas a gente tem muita tendência de tentar pressionar as pessoas a fazer os cursos que a gente acha que precisa ser feito. Então você pega uma filha de Jocumeiro que não fez ETED? Por quê? O que aconteceu? E tipo... Os teus irmãos fizeram? Só um. Lá em casa a gente nunca teve pressão para ser missionário, a não ser que Deus falasse com a gente. Com quem foi? Junto com essa semana eu tava conversando com 2 dos meus líderes aqui da base, o John Mansur e o Jonathan. Não foi com o John Mansur, mas foi com outra pessoa. E a gente tava falando sobre ser pai, e sobre paternidade, e sobre ser uma pessoa que cresce numa família cristã. E eu falei que tem 3 coisas que o meu pai me ensinou que eu não esqueço nunca. E pra mim são as 3 coisas mais enraizadas como alguém que cresceu na Jocum. E tipo, nesse contexto, tipo, meu pai nunca pediu pra gente ser missionário. Tudo que meu pai sempre falou, e ele faz até hoje, que às vezes me irrita pra caramba. É tipo, eu ligo pra ele pra ouvir um conselho, e a primeira pergunta é, o que Deus tá te falando sobre isso? E eu fico... Eu quero ouvir você. Ele falou, minha opinião é a opinião de Deus. E eu fico, tá bom, mas eu quero ouvir o meu pai. Ele falou, tá. Eu tô te falando que minha opinião é a opinião que Deus tem. A opinião do seu pai é... E às vezes ele dá. E até porque, assim, isso pode ser meio controverso e pode ser meio que alguma heresia para as outras pessoas e tá tudo bem. Mas eu acredito que, como uma mulher solteira, meu pai ainda é minha figura espiritual. No momento que eu casar e ter a minha família, as coisas mudam. Mas hoje eu não tomo nenhuma decisão
muito grande, ou até decisões pequenas, sem incluir o meu pai. E eu não tô falando que eu vou tomar a decisão que ele quer que eu tome. Mas você inclui ele na conversa, no processo. Porque eu acredito que o meu pai é minha figura espiritual, minha liderança espiritual, é quem ora por mim, é quem me abençoa. Então, enfim. Então eu gosto de ouvir. E a gente tem um relacionamento de amizade, então acaba que ele dá o conselho dele, mas sempre trazendo pra Bíblia, sempre trazendo pro que Deus tá compartilhando comigo. A segunda coisa, a vida toda, foi Salmos 1. Nossa, quando eu era adolescente, que meu pai pegava a Bíblia, abria em Salmos 1, eu já vinha, lá vem. Mas ele sempre é sobre isso, né, de crescer aos pés, de ter os bons, de ser bem-aventurado porque eu tenho bons relacionamentos. Porque eu não me assento nas rodas ruins. Porque a gente é feito para relacionamentos, nossos relacionamentos refletem nas nossas decisões. Então, isso é uma coisa que sempre fica na minha cabeça. E a terceira coisa é que o não eu já tenho. Então, eu tava tentando traduzir isso pro John Mansur, foi por isso que a gente começou a falar do meu pai. Que ele falou, a gente tava tendo uma ideia de trabalho. Eu falei, John, não, você já tem. Ele ficou me olhando, porque acho que é estranho traduzir isso do português pro inglês. Aí eu expliquei, eu falei, não, você já tem. Você vai perguntar pelo sim. Se você não perguntar, você tem o não. Se você perguntar, você pode ter o não. Mas você pode ter um sim. Mas se você não perguntar, o não já é garantido. Isso é uma coisa que o meu pai... Às vezes a gente tá no telefone do meu pai e você fala, ó, o não você já tem. Ou às vezes eu quero pedir alguma coisa pra ele, eu fico, pai, eu já sei que eu tenho um não. Mas... Já sabe como começar a conversa com ele. Enfim. Eu acho que, como a gente fala muito da rotina e do cotidiano, eu acho que a nossa vida com Deus, ela tem que ser baseada no nosso cotidiano. Eu acho que a gente tava lendo... A gente começou a ler juntas o livro, como é que é o nome? Prática da Presença de Deus. Você até mencionou ele. E aí, basicamente, o que tava falando nos primeiros capítulos que a gente leu é: busca a presença de Deus. Constantemente. Tudo que você vai fazer, tudo que você for falar, busca a presença de Deus. Em qualquer momento. Não é apenas os 5 minutos de manhã, não é só uma oração. É tudo buscar. E eu tava lembrando também, a gente teve o Wise Gathering, que é tipo, se você sabe da Jocum no Brasil, é tipo um Jocum família, né? É muito parecido. E aí é Wise, porque é Wales, que é País de Gales. Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte, certo? Então toda essa galera junto e tudo mais. E aí, o último dia, alguém tava falando sobre como buscar a santidade, né? Ou como fazer, tipo assim, Deus tá te chamando pra fazer algo. Como é que você busca isso? Como é que você faz, né? E aí, eu acho que foi... Eu não consigo lembrar se foi o Lynn Green ou se foi o Ian. Foi um desses dois que falou. Mas ele falou, se você quiser realmente buscar aquilo que Deus tem pra você, você quer entender o que Deus tem pra você, você precisa ter uma fé radical. Você tem que ser radical. Você tem que buscar Deus. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você assiste, tudo que você lê, tudo que você busca, todas as conversas que você tem, você precisa agir. E você precisa fazer isso pensando em Deus, pensando em Jesus. Como é que é o versículo que a gente tava falando agora? Colossenses? Foi Colossenses 3... 23, que é? Tudo que fizerem, façam de todo o coração, para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor a quem vocês servem. Eu acho que resume a isso. Eu gosto, pensando nisso de radical, e falando da rotina, né? Eu acho que nos nossos dois primeiros episódios, a gente falou da Praise, que ela que tava gravando, ela que tava atrás. A Praise foi a minha colega de quarto. E a gente vive muito bem mesmo. Eu tenho boas amigas hoje que foram minhas colegas de quarto, então se você tá assistindo isso, não se sente ofendida. Mas a Praise é de longe a melhor colega de quarto que eu já tive. Uau. A gente vivia muito bem. A gente não parou de morar junto por problema uma com a outra, né? Mas
Eu lembro que quando a gente começou a dividir quarto, eu orei, eu falei, Deus, meu próximo colega de quarto ou vai ser meu marido ou eu vou morar sozinha. Mas já deu pra mim de dividir quarto. E eu acho que dividir quarto com a Praise foi uma última experiência de ter um colega de quarto que não é o meu marido. E talvez a parte mais legal, além da nossa amizade, porque a Praise se tornou uma das minhas melhores amigas. E a gente tem 10 anos de diferença. Eu sou de 93, a Praise é de 2003. E é muito louco. E é muito louco porque a Raquel é de 82, eu acho. E aí a gente é amiga, as três, né? Porque a gente fez a escola que eu fiz com o Tom, juntos. A Praise também fez, a Raquel também fez. E aí, tipo assim, tem 20 anos entre a nossa amizade e a gente se dá muito bem. É muito legal. É claro que a gente vive momentos de vida totalmente diferentes. 90% do tempo, a minha relação com a Praise é muito de uma irmã mais velha. E até então, eu só tinha sentido essa sensação de irmã mais velha com a Gabi. Que te amo. Mas, enfim. A Praise é a segunda pessoa, assim, que eu sinto essa sensação de ser uma irmã mais velha e de cuidar, e de amar, e de alimentar, e todas as coisas. Mas a Praise ama Jesus de uma forma que me constrange. 90% do tempo livre dela, ela tava lendo um livro. Sobre avivamento, sobre algum avivalista, sobre relacionamento com Deus, sobre a palavra. E se ela não tava lendo livro, ela tava lendo a Bíblia. E ela acorda e a primeira coisa que ela faz é pegar a Bíblia dela e ter o tempo devocional. A fé dela é radical. O relacionamento dela com Deus é radical. Isso refletiu muito no meu relacionamento com Deus. Porque era muito bonito de ver. Então, eu acho que eu voltei a ler mais livros cristãos depois. Porque eu nunca parei de ler, mas acho que ter leituras mais profundas cristãs acabaram voltando pra minha rotina por causa da Praise. Inclusive, eu tô lendo um livro muito bom. Algum outro episódio eu vou falar sobre ele. Porque não cabe aqui agora, mas ele fala da graça de Jesus nos evangelhos. Eu tive uma conversa muito boa com meu pai sobre esses livros. Ele até ficou com vontade de comprar esse livro. Legal. Muito bom. É do mesmo autor de Manso e Humilde. Quando você tava lá com a Glória. A gente tava em Belfast, na Irlanda do Norte. A gente andou e viu uma livraria cristã. A gente falou, por que não? Aí a gente entrou. Aí é o autor favorito da Glória, eu esqueci o nome dele. Aí o livro tava com 50% de desconto. A gente pagou R$4,50. Lindo. E é muito bom. Eu tô gostando muito. Enfim. Eu acho que é isso, assim. É quando a gente cresce de fé em fé com os nossos amigos. Eu acho incrível. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais amo que eu ganhei nesses últimos anos. É ter amigos que me ajudam a me aproximar de Jesus. Que me ajudam quando eu tô tendo dificuldade. Ou que eu sei que eu posso chegar e falar, eu não tô conseguindo fazer isso. Ou eu não tô conseguindo tirar tempo. Porque foi algo que eu compartilhei com você um tempo atrás. Eu falei, eu tô tendo dificuldade de realmente parar e ter devocional. Porque com as crianças eu sinto que eu nunca tenho 5 minutos que eu consigo sentar. Porque eu tenho 2 crianças pequenas, se você não sabe. E o Bento tem 9 meses, a Catarina tem 2 anos e meio. A Catarina nunca dorme no mesmo horário que ele. Ou quando ela dorme no mesmo dia. Não, durante o dia. Então eu cheguei pra você e eu falei, eu tenho dificuldade, eu tô tendo dificuldade com isso. E a sua resposta pra mim foi, eu vou vir uma vez por semana sentar com você pra gente poder fazer o devocional. E a gente fez isso algumas semanas. E pra mim aquilo já me ajudou. E eu sou muito grata por ter você na minha vida. Ai, abraça! Mas eu sou muito grata pelos amigos. Abraço. A Catarina fala, abraça. Eu sou muito grata a Deus pelas amizades e as pessoas que Ele colocou na minha vida. E essas pessoas me ajudam a crescer, me aproximar dele. E eu acho que isso é algo que a gente pode encorajar. É Salmo 1, bem-aventurado. Tá vendo? Tá vendo? Meu pai tava certo. Tá vendo, tio? E a tela do celular tá desligada. Não. Não tá no carregador. Mas a gente tem o áudio, pelo menos. Tá tudo bem, a gente continua. Tá bom? Eu não lembro. Eu acho que se desligou tem tipo uns 2 minutos. Ah, tá. Tu tava olhando. Tava. Beleza, você quer ir lá? Eu só faço uma pausa, coloca o coisa e liga. Bom, se vocês estão ouvindo isso agora, a
Acontece, faz parte da vida. Não vai ter imagem esse. Tá tudo bem, pelo menos a gente tem o áudio. Então é isso. Então é isso. Se você tá assistindo no YouTube, provavelmente você não teve imagem disso tudo e a gente só descobriu agora, porque acabou a bateria, o cabo tava do lado, mas não tava carregando. Mas isso é a vida, meus queridos. É os perrengues, as alegrias, os devocionais. Tudo É o junto. cotidiano. É o cotidiano, entendeu? É a vida. Mas a gente espera que esse episódio tenha... Abençoado você. Nós vamos estar orando para que isso possa encorajar você e não desencorajar, porque, vamos deixar claro, nós não somos perfeitas, a gente tá aqui compartilhando com vocês e também reconhecendo aquilo que a gente precisa melhorar. E a gente sempre é muito verdadeiro, tipo, Lei, Jay, eu tô falhando no meu devocional, vamos, sabe, tipo, a gente E tem a vida não é perfeita. Não, Mas com a gente tem certeza fé. não é. E se você tá se sentindo culpado porque você tá falhando nisso, eu vou compartilhar com você o que eu faço. Quando eu começo a ter síndrome de impostor, eu paro e eu falo, tá bom, tá, tô sendo horrível nisso? Tô sendo realmente terrível? Talvez. Tá, eu tô. Tudo bem. Como é que eu posso melhorar? Ok, pronto, acabou. Bola pra frente. Como é que eu vou fazer diferente? Pede perdão e segue. Pede perdão Confessa. e segue. Confessa, pede perdão, bola pra frente, fala, Deus, me ajuda. Hoje eu preciso melhorar, amanhã eu quero melhorar. E assim a gente vai. Não deixa a vergonha ou o medo ficar te comendo por dentro. Até porque isso não vem de Deus. Com certeza. É contra relacionamento, né? E se a gente foi feito pra relacionamento, é Com o que certeza. quebra. E se você tá tendo dificuldade, talvez ache alguém, seu ciclo de amigo, alguém na sua igreja, alguém que você possa sentar e falar, eu preciso de ajuda, eu tô tendo dificuldade nisso. Me ajuda a caminhar nisso. Porque é isso. E mesmo que você sente que talvez você... hoje, uma das coisas que a gente falou na sala de aula é que ser cristão é ser vulnerável. Uhum. Então, mesmo que você sente que você não tem ninguém, seja vulnerável com uma pessoa só. Se você acha que você não tem ninguém, ora, encontra um alguém que você pode ser vulnerável e vai mesmo com medo. Deus traz libertação nessas coisas. Uhum. E é isso. Obrigada por ouvir a gente. E a gente se vê. Semana que vem. É isso aí. Falou. Tchau.